E nós vamos aqui. Nós estamos falando, e hoje eu termino, se Deus quiser, sobre os pilares que sustentam uma igreja verdadeiramente, genuinamente cristã. O primeiro pilar foi a fidelidade. E eu falei nas coisas que a igreja cristã é fiel, né? Ela é fiel na perseverança da evangelização, na doutrina, nas orações e na comunhão dos crentes, fiel na perseverança no desprendimento financeiro, para ser fiel e amar a obra, e também fiel no seu verdadeiro louvor, um louvor constante a Deus. Ontem nós falamos sobre o segundo pilar que sustenta a igreja, que é a mensagem que a igreja genuinamente cristã prega: arrependimento, necessidade de batismo e mensagem baseada apenas na Bíblia Sagrada, e o centro é Jesus. O cristianismo tem uma mensagem cristocêntrica. É isso aí. E hoje, o terceiro pilar que sustenta uma igreja genuinamente cristã são as suas convicções. O que uma igreja genuinamente cristã crê? É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes de Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, que tem algumas diferenças e divergências, mas que não afetam a essência, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é a essência da palavra. Então nós vamos falar aqui nos pontos que caracterizam uma igreja genuinamente cristã. Não é genuinamente batista, presbiteriana, não. Genuinamente cristã. Os pontos primordiais de uma igreja genuinamente cristã. Primeiro, uma igreja genuinamente cristã ouve e obedece apenas e acima de tudo a voz de Deus. É Deus quem governa a igreja. Por isso, em Atos capítulo 4, no verso de número 19, a gente lê: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz de que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro está dizendo: vocês acham que nós vamos obedecer mais a vocês do que a Deus? Não. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus mandou. Da mesma forma, eu também leio para você algum outro texto das Escrituras, que nós vamos ler agora também, é que Atos de capítulo 5, no verso 29. Atos 5, 29. Mesma coisa. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma igreja genuinamente cristã ouve a voz de Deus e obedece acima de tudo a Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Que a gente pode ser contrário ou desobedecer às autoridades? Não. As autoridades constituídas num país, numa sociedade, a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. Mas então o que é isso aqui? É que a partir do momento em que uma autoridade constituída determinar, criar leis que vão de encontro à palavra de Deus, é nesse momento que Pedro falou: nós temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Por exemplo, se amanhã ou depois Deus nos livre e nos guarde, mas se por acaso vierem aprovar a lei do divórcio, desculpe, a lei do divórcio já existe, a lei do aborto, você já imaginou? E o que a gente vai fazer? Obedecer essa lei? Obedecer a lei de Deus que diz: não matarás. É isso. Uma igreja genuinamente cristã ouve, acima de tudo, a voz de Deus. Não se rebela enquanto as leis dos homens forem para o benefício dos homens, porque as autoridades constituídas são para isso. Mas no momento em que essas leis elas vão de encontro às verdades bíblicas, então a gente tem que ficar com a Bíblia. É nesse momento que muitas vezes há perseguição, e se isso voltar a acontecer num tempo ainda um pouco para frente, aqui no Brasil a gente tem muita liberdade, mas essa liberdade vai ser tolhida, diz a Bíblia, no final dos tempos. Então a gente vai ter que optar por ser perseguidos. Muitos de nós seremos presos, jogados nos calabouços, nas cadeias, por obedecer, como Pedro fez aqui e os outros discípulos.
foram presos, açoitados por amor a Cristo, mas disseram: vocês julgam que nós vamos obedecer mais vocês do que a Deus? Não. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Portanto, fique claro, quando se chocar a vontade de Deus com a vontade dos homens, a lei de Deus com a lei dos homens, uma igreja genuinamente cristã, ela fica com a vontade de Deus e realiza isso. Por isso que a igreja genuinamente cristã só prega a Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus. Porque ali é que está tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos viver está na Bíblia Sagrada. Portanto, obediência principal da Igreja de Jesus é a obediência ao próprio Jesus. É Ele quem governa a Igreja. Repito, enquanto pudermos obedecer às autoridades constituídas, vamos obedecê-las. Agora mesmo estamos fazendo tudo para cooperar com o governo, que está fazendo o melhor para o povo, ou pelo menos tentando. Quarentena, isolamento, alguns decretos, algumas orientações para cultos, enfim. Mas no momento que eles burlarem a palavra, importa obedecer a Deus, acima de tudo. Mas, em segundo lugar, minha gente, eu devo dizer a você que a segunda característica de uma igreja que serve ao Senhor naquilo que ela prega, naquilo que ela pensa, as suas convicções. A primeira convicção, como eu disse, é agradar e obedecer mais a Deus. É a convicção absoluta. Não se negocia com a palavra de Deus. A segunda coisa que caracteriza o pensamento, as convicções de uma igreja cristã verdadeira é que ela crê na salvação exclusivamente pela graça de Jesus. Não divide a salvação com outra coisa. No livro de Tito, Paulo escreve no capítulo 2, no verso 11, diz que somos salvos pela graça. A graça se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Atos 2, 11. Paulo, aos Efésios, capítulo 2, o tão conhecido texto, capítulo 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie. Mas nós fomos feitos semelhantes a Ele, somos feituras deles, criados para a boa obra. Isto é, as obras não são pilar ou pilares para a salvação. Não são exigências para a salvação, mas as obras acompanham o salvo. Nós não servimos para ser salvos, nós somos salvos para servir. Por isso que o grande Calvino, certa vez, disse uma coisa muito interessante: a graça não existe sem as obras, mas somos salvos não sem obras, mas nunca salvos pelas obras. Entenderam? Somos salvos não sem obras. Quer dizer, somos salvos não para viver sem fazer nada. Somos salvos não sem obras, mas nunca através das obras. Somos salvos para servir. E essa é a característica do salvo, o servir a Cristo. Somos salvos exclusivamente pela graça. Pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido. É o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Mas é muito preocupante a gente ficar pensando às vezes que porque eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer nada. Calvino disse aqui, não é isso? Somos salvos não sem obras, mas nunca por meio das obras. Somos salvos para servir. Por isso que Tiago, eu leio capítulo 2, de 14 a 18, a gente lê assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago, capítulo 2, verso 14. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem
carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito dessa fé? Assim também, a fé sem obras é morta. Mas alguém diz, tu tens fé e eu tenho obras. Mas mostra-me a tua fé sem as obras, porque eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, de 14 a 18. Portanto, o que a gente tem feito nesse período, colocado bolsa de compra nas mãos de famílias que precisam, remédios, brinquedos para crianças, para lhes alegrar um pouco, roupinha de criança, e tanta coisa que a gente está servindo à comunidade. Ao longo do ano fazemos isso com o nosso consultório dentário, com ação social. Isso não é para a gente ser salvo, mas é porque somos salvos. Você viu o que Tiago disse aqui? O que adianta você dizer que é salvo, mas a sua fé é morta? Você acha que pode ser salvo mesmo, não amando pessoas que precisam, não ajudando aqueles que precisam? Não. A sua fé, ela é revelada nas suas obras. Por isso ele disse, você mostra a sua fé sem obras, porque eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Somos salvos exclusivamente pela graça. Favor não merecido, iniciativa de Deus. Ele nos chama à salvação, mas para servir, para servir. A terceira convicção da igreja genuinamente cristã é a santificação. A santificação é um processo natural e inevitável na vida cristã. O que quer dizer isso? Processo natural, a santificação. Santificação é crescimento espiritual. E quem nasce tem que crescer. Quem nasce tem que crescer. Claramente eu estava vendo aqui, depois de tanto tempo, tem uns 2 meses que eu não vi a minha neta de perto, e eu estava lembrando quando ela nasceu. Hoje ela está uma mocinha, já forte. Ela cresceu. Todo mundo que nasce tem que crescer. Espiritualmente é a mesma coisa. Você nasceu para Cristo? Se você não crescer, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual, se você não desenvolve. E esse crescimento chama-se santidade, santificação. Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler para você, meus queridos, e com você, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14, a palavra do Senhor diz assim para nós. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Abriu lá? A palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Ué, pastor, então a salvação é pela graça ou por ser santo, ter uma vida santificada? Não, a salvação é pela graça. Mas o autor de Hebreus estava tão certo de que quem é salvo pela graça vai experimentar o processo de crescimento em santidade, que ele chega a dizer, se você não cresce, você não verá Deus, porque você, na verdade, está equivocado. Você não foi atingido pela graça. É porque você ainda não nasceu para Cristo. E se você não nasceu, não pode crescer. A santidade é inerente ao salvo. Por isso o autor diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque sem santidade ninguém se converteu de verdade. E santidade não é perfeição. Cada um caminha num grau de santidade à medida que se aproxima de Deus, à medida que se consagra a Deus. Você é salvo, o processo de santificação começa naquele dia. Você nasceu para Cristo, você começa a crescer em Cristo. Lá em livro de Tessalonicenses, eu queria ler para você, segundo livro de Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, né? Eu vou ler 5:23 de 1 Tessalonicenses. A palavra diz assim, 1 Tessalonicenses, eu quero ler para você, desculpe, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas, rejeita o homem, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. E se você rejeita isso na sua vida, não se interessa, você não está rejeitando homens. Você está rejeitando a própria vontade de Deus, que deu o Espírito Santo para morar em você, para ajudar você na sua santificação. Santificação é esse processo de crescimento espiritual. Por isso nós não cremos numa segunda bênção, que você se converteu no momento seguinte ou um ano depois vai receber uma segunda. Não. Nós queremos na segunda bênção, na terceira bênção, na quarta bênção, em todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. A santificação é um processo. A plenitude do Espírito é um ponto, é um ato, uma ação, não é isso? E a conversão também é um ato. A santificação é um processo. Portanto, sem santificação, ninguém verá Deus justamente por isso. Porque a santificação é uma consequência natural de ter nascido. Cada dia você vai buscando crescer. Por isso o texto diz, buscai a santificação. Né? 2 Tessalonicenses 2,13, nós ainda lemos assim. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu, nos separou para a salvação, a partir do quê? Para nos santificarmos pela fé, dando-nos o Espírito Santo. É isso. Todo dia você deve buscar ser mais santo, mais parecido com Jesus, mais fazendo a vontade de Deus, porque isso é evidência de que você nasceu de novo. Você está crescendo, você está avançando. Salvação é exclusivamente pela graça, mas a santificação, que também é pela graça, é um processo quando o Espírito Santo, a gente permite que ele cresça dentro de nós. E, meus irmãos em Cristo, a última coisa, a grande convicção também da Igreja de Jesus, genuinamente cristã, é que nós temos a convicção, a firme convicção da volta gloriosa do Senhor Jesus, corpórea e visível. O que é isso? Nós cremos que Jesus Cristo vai voltar em corpo, visivelmente falando. Nós o veremos como ele é. Segundo o livro de Pedro, no capítulo 3, eu quero ter o prazer de ler para vocês, nesse final, capítulo 3 de Pedro, versos de 10 a 13. Diz assim, virá, entretanto, Jesus como ladrão. O dia do Senhor será assim, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O mundo será destruído, o fogo vai vir, a destruição do planeta, mas nós aguardamos gloriosamente a volta de Jesus. Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, diz uma das coisas mais bonitas que eu gosto. Diz assim, capítulo 3 de Filipenses, versos 20 e 21. Nossa morada está nos céus, de onde aguardamos a bem-aventurada manifestação da glória de Deus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Paulo diz, nossa morada está nos céus, de lá que aguardamos o Salvador, que nos transformará e nos levará para morar com ele. Este mundo aqui, não esperamos muito dele. É isso aí, pandemia, guerra, corrupção, violência, política doida, porque a nossa morada está nos céus, irmãos. É a hora da igreja voltar a sentir saudade do céu, do lugar onde ela vai morar
com o Senhor Jesus. Nós cremos na volta de Jesus, na iminente volta de Jesus, corpórea. Eu disse, no processo da volta de Jesus, será glorioso. Por que eu usei a palavra glorioso? Ou gloriosa a volta de Jesus? Porque a primeira foi tímida, foi silenciosa numa manjedoura, um bebê. Mas agora a Bíblia diz que todo olho verá. Ele virá nas nuvens cercado de anjos. Por isso a sua volta será gloriosa. O mais importante é estarmos preparados. Pedro diz assim: os céus se desfarão, mas nós estamos esperando a manifestação da glória de Deus. Paulo diz: nossa morada está nos céus, de onde aguardamos. Há grupos que tentaram dizer que Jesus veio no começo do século passado, 1910, 1912, 1914. Falhou-se. De vez em quando alguém diz que Jesus está voltando, que Jesus voltou. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós queremos na sua volta visível, corpórea, todo olho verá. Você entendeu? Uma igreja cristã tem 3 pilares. Fidelidade. Qual é a nossa fidelidade? Qual é a mensagem que pregamos? E quais as convicções que temos? Eu estou falando das convicções, não é isso? Convicção que nós temos. Primeiro é que obedecer a Deus é mais importante que obedecer aos homens. Salvação exclusivamente pela graça de Jesus. Santificação é um processo natural que precisa acontecer na vida dos salvos. E que Jesus Cristo voltará, isso é convicção nossa, em carne, para levar a sua igreja, os que com ele estão vivendo e que viverão para sempre com ele.